Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Jennifer Thomas e esse é o Bagunça Organizada, o nosso guia para encontrar alguma ordem em meio ao caos ambiental. A emergência climática é resultado das emissões de gases de efeito estufa, e o modelo econômico que predomina até hoje é um dos grandes responsáveis por isso. Desde 2012, o Sistema B Brasil atua no país para que os negócios contribuam com a construção de uma economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa. A organização faz parte do movimento global de empresas B, criado em 2006 nos Estados Unidos para redefinir o conceito de sucesso econômico. Para explicar como a organização funciona no Brasil, hoje eu estou com a diretora de Relacionamento e Marketing do Sistema B, a Cíntia Gherardi. Cíntia, seja bem-vinda. Conta um pouco pra gente sobre quem é você. Oi, Jennifer, bom dia. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu estou no Sistema B, sou responsável por liderar essa área de relacionamento e comunicação. O Sistema B é uma organização que ajuda empresas na jornada de impacto, né, promovendo condições de ESG, padrões e também a certificação. Eu tenho muitos anos de experiência em marketing de grandes indústrias. Trabalhei muito tempo na parte de comunicação e projetos, e essa parte do impacto sempre foi o que me despertou interesse. Hoje eu venho aqui para o Sistema B com a ideia de conectar marcas que querem fazer a diferença, que querem promover mudanças no mundo, com necessidades da sociedade, necessidades do planeta e com esse poder de articulação do terceiro setor. Então eu venho trazer aí um pouco dos dois mundos. Muito legal, Cíntia. E para a gente, começar a entender um pouco mais sobre esse assunto, o que é uma empresa B? Qual que é a diferença entre uma empresa, tradicional, convencional, e uma empresa considerada B? Uma empresa B é uma empresa que passa por um processo bem rigoroso de verificação de padrões de impacto. Então, hoje a gente tem 5 pilares de impacto que envolvem o que as pessoas conhecem de uma maneira geral como o ESG, mas de uma maneira bem mais ampla. Então, a gente tem um pilar de governança que cuida de aspectos relacionados a como que a empresa põe em prática políticas, como que ela garante a integridade do negócio dela. Tem um pilar de meio ambiente, onde tem diversas iniciativas que visam ampliar o impacto positivo e mitigar os impactos negativos de uma organização. E tem o desdobramento do social em 3 pilares, que é a comunidade, então como que a empresa influencia de uma maneira positiva a comunidade que ela atua, todos os seus fornecedores, a sua rede de abastecimento, como que ela engaja seus próprios trabalhadores numa jornada positiva, com saúde mental, promovendo equidade, igualdade, e como que ela trabalha também com seus fornecedores, a sua base de clientes, clientes finais e da cadeia, de uma maneira a promover mudanças, né? Inclusão, também equidade e igualdade, de uma maneira bem dispersa. Então, a ideia de olhar para a sustentabilidade de uma maneira integrada no negócio e também garantir que ela é auditada, que ela é verificada e que a empresa não está só falando de sustentabilidade, e sim que ela está fazendo na prática. Então, hoje as empresas B, elas passam por um processo onde elas respondem diversas perguntas e se elas atingem uma pontuação mínima de 80, elas conseguem ser elegíveis à certificação de empresa B. Para você ter uma ideia, hoje no mundo existem mais de 5 mil empresas, então já é uma rede que tem crescido muito, e aqui no Brasil a gente está com 260 empresas, mais ou menos, com um crescimento muito grande nos últimos anos, grande parte por esse aumento da tendência, né, com essa preocupação geral socioambiental que as empresas e com a população vem exigindo do setor privado. E nessa nova exigência, da população, que as pessoas têm do setor privado, tudo isso que você descreveu para a gente, como que o consumidor percebe essa diferença de atuação na prática, né? Assim, para além de ter um certificado, um rótulo, né? Porque às vezes também esses rótulos as pessoas nem sempre entendem o que eles significam. Como que isso se traduz na vida das pessoas?
Acho que esse é um bom ponto, porque muitas das empresas que se tornam empresas B, elas buscam a certificação para legitimar algo que elas já fazem, né? Elas falam, muitas já surgem com impacto positivo, já surgem com o objetivo de promover transformações, e a certificação ajuda elas a mostrar que elas estão no caminho certo. Mesmo assim, a gente tem muito esse feedback da rede de que no processo de certificação elas descobrem várias outras coisas que elas também têm que implementar e que podem ampliar ainda mais o impacto. Mas nem sempre é fácil para elas comunicarem para os consumidores delas. Então, a certificação, ela ajuda a dar o endosso, né? Ela ajuda a dar o endosso para aquelas pessoas que já estão mais conectadas e que fazem questão de saber quais são os valores de uma empresa, o que está por trás de cada produto que elas estão comprando, e daí a certificação ajuda a guiar de que elas estão no caminho certo. O crescimento na busca de certificações como um todo foi grande nos últimos anos, de frentes diversas, né? Algumas empresas acabam focando mais na cadeia de valor, em aspectos de rastreabilidade, outras vão para questões mais de direitos humanos. Acho que o grande ponto de empresas B é que a gente tenta abraçar todos esses pontos de uma maneira mais holística, assim. E a gente tem feito diversas iniciativas com as empresas para ajudar nessa comunicação mesmo, com o público final delas, para que o público final entenda que essa jornada se torna mais fácil quando ele encontra um selo de empresa B. Né? Porque às vezes entra naquele dilema de tantos selos diferentes para onde eu vou. E a gente está tentando ajudar a simplificar a jornada do consumidor na hora de fazer uma escolha. Pensando, né, também nessa mudança no setor privado, né, na forma de fazer negócios, na forma de produzir, de trabalhar, dentro dessa lógica do sistema B, qual que é o conceito, né, de ter sucesso nos negócios? Como que a gente tem que enxergar essa ideia de ser bem-sucedido como empresa? A gente tem um princípio básico que inclusive, todas as empresas B precisam incluir no seu contrato social uma cláusula, que é uma cláusula de responsabilidade compartilhada, onde a empresa declara que ela busca não somente um retorno financeiro, como também um impacto positivo na sociedade e no planeta, levando sempre em consideração os stakeholders de uma maneira geral. Né? Então, esse é um princípio básico de se tornar uma empresa B ou de ser uma empresa comprometida. Isso faz com que as empresas tenham que refletir como é a melhor forma de prestar aquele serviço ou aquele produto. Que elas têm, quais são os impactos negativos que elas têm que estar continuamente buscando reduzir por meio de novas soluções, parcerias, alianças, tecnologias, e quais são aquelas oportunidades de impacto positivo que aquela empresa pode promover se ela começar a introduzir, por meio de produtos, serviços ou campanhas, uma nova mentalidade. Né? Então, acho que essa é a ideia do que a gente chama de capitalismo de stakeholder, que é levar em consideração todos aqueles envolvidos na cadeia de um produto. Acho que você comentou um pouquinho isso no começo, né? Mas o número de empresas B vem aumentando, né, nos últimos anos. Na avaliação de vocês, né, por que esse movimento está acontecendo? O que isso reflete, né, dessas novas demandas da sociedade? Esse crescimento ele já acontece há alguns anos, mas sem dúvida nos últimos agora 2 anos e meio e muito no início da pandemia e também com o boom do ESG, isso se tornou exponencial. O mercado financeiro como um todo teve uma influência muito grande, né? A partir do momento que as empresas passaram a ser cobradas por isso e que não era só o próprio mercado não buscava só um retorno financeiro, queria saber aquele lastro do que a empresa fazia por trás. A partir do momento que isso virou uma cobrança, cada vez mais passou a ser dito e discutido sobre esse assunto. O tema de sustentabilidade ganhou uma maturidade muito grande, passou a entrar na agenda de altas lideranças de empresas, né, pequenas e grandes, e começou-se a gerar este questionamento do que era de fato sustentável para uma empresa fazer, o que era um retorno interessante a longo prazo, né, e até tem uma correlação que as pessoas não fazem muitas vezes, que é o risco. Então, quando você fala também de impacto positivo e negativo, você está falando de como você está olhando para o futuro
para maximizar o seu impacto positivo e também antever possíveis problemas que possam gerar. Então, a gente está hoje numa realidade muito crítica ambiental e social, que a empresa precisa olhar adiante e não pode ignorar esses fatores críticos que podem virar um risco para ela na operação. Se ela não olha para a cadeia de abastecimento dela, para a questão de meio ambiente e vê como que estão sendo as práticas, quais estão sendo as emissões, questões de produtos químicos, etc., ela pode acabar enfrentando uma alta de custos, uma questão de instabilidade de matéria-prima no futuro, que vai gerar um custo para ela. Então, acabou que a influência do mercado financeiro mudou um pouco a regra das pessoas entenderem que sustentabilidade não é só filantropia, não é só querer fazer o bem para ter ali uma campanha, e sim é algo que tem que estar integrado no propósito da empresa, para que ela questione todas as suas práticas e também tenha aí um crescimento sustentável no longo prazo. Acho que a pandemia trouxe diversas perspectivas, diversos questionamentos. O boom do ESG foi paralelo, acho que no consumidor, pessoa física, muitos questionamentos surgiram. O que é esse mundo que estamos vivendo? Né? Aconteceu uma pandemia que ninguém previa que fosse ser daquele tamanho, e daí mostrou o quão vulnerável a gente está e o quão necessário é que as empresas e pessoas estejam na linha de frente. Isso acaba, aos poucos, entrando, né, nessa reflexão de que, ao consumir algo, uma pessoa está fazendo uma transferência de poder, né? Aquilo que ela tem de escolha, ela está passando para uma empresa. Aquela empresa representa os valores dela, e aí acho que tudo se conecta. Então, quando a gente fala que nos últimos anos teve esse boom, acho que foram duas coisas aí, né? Foi uma conscientização de pessoas físicas e uma pressão do mercado financeiro que juntos fizeram com que empresas buscassem estar mais comprometidas aí com o impacto delas. Acho que você trouxe, né, várias mudanças, né, na forma de fazer negócios e pelo sistema financeiro. E o que é que define, né, essa nova economia? O que é a nova economia? A nova economia é essa busca por um ganho compartilhado, que é a responsabilidade compartilhada e o ganho. Se sai barato para você, pode estar saindo caro para alguém, sabe? Então, isso é muito discutido em algumas indústrias, por exemplo, a indústria da moda, né? Então, se está muito barato, desconfie, porque o que está por trás disso? Quais são as consequências? Quais são as externalidades dos processos produtivos que não estão sendo consideradas e não estão ali no preço do produto que uma pessoa está pagando, mas tem alguém pagando por isso. É um meio ambiente que está sendo talvez poluído por químicos que não estão sendo geridos da forma adequada, ou pessoas que estão em condições desumanas. Então, essa nova economia é uma economia que busca trazer um ganho sustentável para todos que estão envolvidos. É um repensar de que não é insustentável só uma pessoa dessa cadeia ter o lucro e as outras viverem em condições insustentáveis. Você trouxe agora, né, essa insustentabilidade, né, assim, que só uma parte ter o lucro e os ganhos, né? Quais outros elementos que mostram, né, essa necessidade de transformação da economia, né? O que mais que vocês percebem pelas empresas e pelos consumidores, né, que demonstram essa demanda por transformação na forma como a gente faz negócios e como as empresas operam? Então, existem muitas empresas que estão surgindo, principalmente startups, que são as techs, que elas já surgem no mercado aí com uma ideia de transformação. Elas miram para questões principalmente climáticas, questões de desigualdade social, necessidades de mais equidade e inclusão na sociedade, e surgem com soluções. Então, uma empresa recente, a Nude, por exemplo, entrou no mercado em 2020, no meio da pandemia, e num discurso que eu vi elas fazendo foi a questão de que elas só existem para resolver, para ajudar a população a enfrentar uma questão climática, que são a alta emissão da rede pecuária. Então ela falou, não faz sentido uma empresa que chega no mercado em 2020 não levar isso em consideração. O objetivo deles, como empresa, é introduzir uma solução para uma economia de baixo carbono. Então, oferecer para a população alternativas aos derivados lácteos, que hoje são produtos com alta emissão. E daí existem também as fintechs, que são muitas empresas que
oferecem soluções de inclusão financeira, que muitas vezes a gente não tem essa visibilidade de como isso é um problema na sociedade, né? Nem todo mundo tem direito aos mesmos créditos, nem todo mundo tem direito às mesmas facilidades, e as fintechs, elas vêm muito com essa ideia de promover melhoria no mercado de uma forma igual a todos. Tem também agtechs, que são as empresas focadas em agroecologia, então que trazem soluções ao agronegócio, que também está aí diretamente influenciado com questões sociais e ambientais muito críticas. Então essas empresas, elas já surgem nesse momento onde elas querem resolver e promover uma transformação. Core central delas é isso. E daí tudo que elas vão introduzir de novo produto ou de novo serviço sempre leva isso em consideração e parte do princípio de o que mais eu posso fazer para ajudar essa transformação da nova economia. Acho que essa é uma ideia muito diferente do que era daí de empresas tradicionais, empresas mais antigas, que existiam no mercado para vender, né, para oferecer qualquer coisa ao seu consumidor e que, por acaso, passavam a entregar alguma coisa a partir do momento que esse consumidor exigia. Então, a gente está nessa migração da nova economia, que é, de fato, usar o consumo como um poder de transformação. E nessa migração, né, a gente está falando muito sobre o setor privado, as empresas, né? Você trouxe exemplos de startups, mas e o poder público, né? Assim, a gente precisa também de políticas públicas para fazer essa transição. Qual que é o papel, né, do setor público nesse movimento? Essa é uma discussão que acontece, inclusive é um dos nossos pilares de transformação. A gente tem hoje um grupo que trabalha junto com a N-Impacto, um grupo jurídico que busca promover aí junto com o setor público novas políticas que auxiliem esses negócios de impacto. Em alguns países já existem as Benefit Corporations, que são empresas que de fato estão ali no seu estatuto, que elas são empresas que buscam promover a transformação e têm esse equilíbrio. Aqui no Brasil esse tema ainda é mais embrionário e ele é de fato um grande desafio, porque muitas empresas sentem que não possuem as vantagens competitivas para conseguir competir com outras indústrias. Então, a partir do momento que elas incorporam estes pontos, essas questões no seu balanço, né, no seu custo, elas deixam de ser competitivas com produtos que não levam isso em consideração e, por conta disso, acabam ficando com uma parcela nichada do mercado. Então, fazer com que políticas públicas facilitem cada vez mais a entrada e a manutenção de negócios de impacto é fundamental. É uma discussão de longo prazo, é uma discussão que não acontece de uma hora para outra, mas que a gente tem trabalhado intensamente junto com aqui algumas instituições do Brasil para tentar promover isso de uma forma mais fácil no futuro. E né, durante a nossa conversa aqui, né, a gente falou um pouco sobre a parte da comunicação, né, sobre como a certificação é uma forma de comunicar para o consumidor e tudo que está por trás das ações da empresa. E um dos problemas nesse caminho, né, é o greenwashing, né, a empresa ou por falta de conhecimento comunica de forma errada ou que realmente tem má fé e comunica alguma coisa que não é verdade. Então, quais são os principais desafios, né, nessa etapa da comunicação para evitar o greenwashing? O principal é realmente falar de algo que a empresa faz na prática, né? Ter essa transparência com o consumidor de valores e questões que ela de fato atua, não é só fazer uma comunicação. Vamos dar um exemplo de diversidade. Cada vez mais se fala sobre campanhas de publicidade diversas, então que tem que ter públicos, tem que ter representatividade e tudo mais. Isso já é um ganho, com certeza, mas qual é o ponto? Assim, você de fato é uma empresa inclusiva quando você tem também uma equipe de trabalho, a sua força de colaboradores, quando você incentiva a contratação de
de fornecedores diversos. Então, quando essa preocupação vem de dentro. Então, esse é um ponto que a gente conversa muito com as empresas, até no momento em que elas se certificam. A gente sempre ajuda elas a entender quais foram os pontos que deram mais destaque para elas dentro da certificação, né? Porque algumas empresas podem se destacar em governança, outras em meio ambiente, outras em trabalhadores. Então, a gente ajuda a empresa a entender o que ela tem de mais diferencial no mercado para que ela possa explorar isso e contar essa história para o consumidor. Então, isso faz com que ela evite um greenwashing. Eu não quero uma empresa que se certifica com uma pontuação no aspecto social, ficar falando de meio ambiente. Ela tem que falar daquilo que ela de fato tem coerência no seu trabalho, né? Aquilo que ela de fato está botando hoje esforço e ter a clareza de onde ela tem oportunidade de melhoria. Então, se ela quer falar mais sobre meio ambiente e ela entende que meio ambiente ainda não está tão forte na estratégia dela, não tem problema ela declarar para o mercado com transparência o que ela tem a melhorar. Como ela fala que isso é uma prioridade na estratégia dela e que ela está fazendo os projetos ABC para poder entregar aquilo, né? Combater o greenwashing é falar de transparência, é falar do cuidado em comunicar aquilo que de fato se faz e que a empresa está comprometida em continuar a desenvolver no futuro. Legal, Cíntia. E para a gente começar a fechar, você acha que é legal ter como dicas, né, assim, para o consumidor ou até para quem tenta implementar algumas ações no dia a dia, né, como identificar essas empresas, como fazer essas escolhas de uma forma melhor no dia a dia? Como pessoa física, né, consumidor, a dica é questionar o que aquela empresa faz, quais são os compromissos, os valores dela, de que forma que ela se preocupa com, né, quem está envolvido na produção dos produtos ou nos serviços que ela faz. Então, acho que quanto mais as pessoas questionam, mais as empresas vão ter essa obrigação de ter transparência. Então, como pessoa física, para mim, vai muito por aí. E como pessoa jurídica, acho que tem muita gente que pensa em tornar a sua empresa ou criar um negócio mais sustentável e não sabe muito bem por onde. E aí a gente recomenda a avaliação de impacto, que é uma avaliação de impacto que o Sistema B oferece de forma gratuita e que ajuda as empresas a entenderem mais a fundo o que é ser uma empresa sustentável, por onde ela tem que começar, quais são as fortalezas dela, quais são as fraquezas, para que ela possa montar um plano de melhorias, para que ela possa ter mais clareza do que comunicar. Então, acho que isso ajuda muito nessa visão estratégica do impacto, né? De entender, a gente gosta de falar que ser B é acreditar na jornada, ele não é o fim, né, e sim o meio. Quando você consegue estar engajado nessa política de impacto e ter uma mentalidade de melhoria contínua, sempre vão surgir oportunidades, sempre vai ter mais coisa para fazer, e quanto mais integrado no seu negócio, maior é a chance disso ser reconhecido tanto pelo consumidor final, como por investidores, pela própria equipe, né? Tem uma questão também de retenção de funcionários, etc. Então, acho que a minha dica iria por aí. Legal, Cíntia. Super obrigada pelo papo, né? Obrigada aqui por participar do podcast. E foi um prazer ter essa conversa com você. Eu que agradeço. É um prazer. Acho que muitos anos aí no ramo de marketing e fico muito feliz de poder agora ajudar os negócios a promoverem cada vez mais impacto positivo. Obrigada pelo convite. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a quem nos ouviu até aqui e também ao Edgar Maciel, que assina a edição de áudio desse podcast. Sigam o Nosso Impacto nas redes sociais para acompanharem os próximos episódios. Até a próxima!